Oi gente, hoje eu vou gravar pra vocês uma resenha da trilogia A Rebelde do Deserto, da Alwyn Hamilton. A Rebelde do Deserto é uma trilogia de fantasia young adult escrita pela Alwyn Hamilton e lançada aqui no Brasil pela editora seguinte, Alwyn Hamilton. A trilogia é composta pelos livros A Rebelde do Deserto, A Traidora do Trono e, por fim, A Heroína da Alvorada. No livro a gente vai conhecer uma protagonista chamada Amani Al-Riza, eu acho que é assim que fala o nome dela porque é meio complicado, e ela perdeu a mãe quando ela era criança e nunca chegou a conhecer o seu pai. Ela tem 17 anos e mesmo tão jovem já é tão boa com as armas quanto qualquer soldado ou guerrilheiro, provavelmente até melhor. A Amani vive na Vila da Poeira, que é um pequeno distrito do reino de Miradim, mas o maior sonho dela sempre foi poder sair dali e viajar para outros lugares, conhecer outros lugares, porque desde a morte da mãe dela, ela tem sido criada pela tia Farha, eu acho que é assim que fala o nome dela, que é uma das irmãs da mãe dela. Só que assim, tanto a mulher quanto a família dela, os primos da Amani, o marido da tia Farha e as outras mulheres dele, não fazem questão de esconder que eles não gostam da presença dela ali e tratam ela super mal. A partir disso, dessa situação péssima em que ela vive, ela começa a elaborar um plano para poder sair dali e atravessar o deserto à procura da outra irmã da mãe dela, que anos antes tinha conseguido abandonar a Vila da Poeira e ir atrás de uma vida melhor em outra cidade. A primeira coisa que ela precisa fazer para poder sair da Vila da Poeira, entretanto, é ter dinheiro, coisa que ela não tem. Então ela vê uma ótima oportunidade de conseguir isso em uma casa de apostas em que o melhor atirador levaria o prêmio e, como já sabemos, a Amani atira muito bem. Disfarçada de menino, ela entra na competição, mas logo, obviamente, ela se envolve em confusões e se vê presa entre uma escolha: ganhar o prêmio ou salvar uma vida. E ao escolher a segunda opção, ela acaba ganhando duas coisas: um aliado que vai ajudá-la a realizar seu maior sonho e o título de bandida de olhos azuis. Após uma série de acontecimentos, a Amani consegue sair da Vila da Poeira, mas em compensação ela deixa pra trás o melhor amigo dela, o Tamid, que era a única coisa boa que ela tinha na Vila da Poeira, e também deixa a prima dela, que ela já não gostava muito, à mercê dos guardas do sultão. Após isso, ela se sente muito culpada, sente muito remorso, porque foi uma atitude bem egoísta, mas ela tá certa na decisão dela, e atravessando o deserto na companhia do estrangeiro que ela tinha salvado a vida, ela vai conseguir descobrir coisas sobre ela mesma, sobre ele e sobre o país onde eles vivem. E basicamente é isso que eu posso contar pra vocês do primeiro livro, sem dar spoiler, mas como esse é um universo novo e desconhecido, eu quero contextualizar vocês sobre a mitologia e a ambientação desse livro. Como eu disse pra vocês antes, a gente tem um país chamado Miradim, que é governado por um sultão chamado Oman. Décadas antes, esse sultão matou o próprio pai e 12 dos irmãos dele pra poder assumir o trono. E obviamente isso não foi um feito só dele. Para isso, ele precisou fazer acordos e alianças com países estrangeiros, sendo o principal deles o país dos Galans, que se infiltraram nas cidades e eles dominaram e aterrorizaram o povo e até mesmo executaram quem eles quisessem. E assim, por pior que possa parecer a figura do sultão, só com isso ainda tem mais coisa. Alguns anos após assumir o trono, com o harém de esposas dele já formado, em um ataque de fúria, o sultão matou uma dessas esposas que tinha acabado de dar à luz, e inclusive ele pretendia matar a criança também. Só que uma outra esposa desse sultão, que era muito próxima da que ele matou, pegou o filho mais velho dessa que tinha sido assassinada pelo sultão e a bebezinha que ela tinha acabado de dar à luz, junto com o filho dela própria, e fugiu junto com as 3 crianças do palácio. A mulher e as 3 crianças foram morar em outro país, mas anos depois, quando essas crianças já tinham crescido, eles retornaram a Miradim para retomar o trono, que era por direito do filho mais velho da mulher que foi assassinada pelo sultão. Então, esses 3, né, que são irmãos por parte de pai todos, e a menina é irmã do cara por parte de mãe, vocês entenderam, né? Os 3 irmãos. Então esses 3 irmãos, junto com outros aliados, dão início a uma rebelião contra o sultão, e isso rende a um dos príncipes o título de príncipe rebelde. Essa história e essa treta entre o príncipe rebelde e o sultão vai ser melhor desenvolvida a partir do segundo livro, e aí vocês vão entender direitinho tudo que acontece nos mínimos detalhes. Eu quis falar isso aqui porque eu achei importante vocês terem uma base pra história, um contexto assim um pouco mais profundo. E pra finalizar essa
essas explicações sobre os livros e pra gente ir pras minhas opiniões sobre cada um deles, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a mitologia desse universo. Os livros têm uma mitologia bem semelhante à das Mil e Uma Noites, por exemplo, ou então do Aladdin, pra quem assiste os filmes da Disney, e até mesmo de Mag, o Labirinto da Magia, pra quem assiste anime, que é uma cultura assim meio árabe, normalmente caracterizada por essa ambientação no deserto, além de outros elementos mágicos ou míticos, como por exemplo os djinnis. Em A Rebelde do Deserto, a gente descobre que os djinnis são seres imortais, infinitamente poderosos e que foram os responsáveis pela criação da humanidade. Só que, além de criar os simples humanos, e pra quem já leu os livros do Rick Riordan vai se sentir muito familiarizado, os djinnis também deram origem a humanos com poderes e habilidades especiais, que são os seus filhos com pessoas mortais. Os filhos dos djinnis são chamados de Denjins e, além dos poderes que eles têm, eles também são caracterizados por uma marca de nascença que pode ser, por exemplo, cabelo, pele ou olhos de cores incomuns, também pela vulnerabilidade ao ferro e, por fim, pela incapacidade de mentir. Os Denjins não podem mentir, assim como os djinnis também não podem. Além dos djinnis e dos Denjins, também existem outros seres, como por exemplo os carniçais, que são crias da Destruidora de Mundos, que no passado essa Destruidora de Mundos foi assim o pior inimigo dos djinnis, e os carniçais que são originados dela são um perigo mortal para quem decide atravessar o deserto durante a noite. Tudo isso que eu mencionei para vocês até agora vai ser completamente desenvolvido nos livros, e obviamente é só assim a pontinha do iceberg, ainda tem muita coisa que eu não falei aqui nesse vídeo. Esse mundo é muito vasto e rico, cheio de características e detalhes assim muito bem pensados, e tudo isso junto forma um quebra-cabeça perfeito, sem faltar assim nada mesmo. Os personagens desses livros são assim perfeitos, maravilhosos, eu amo muito cada um deles, e com o passar dos livros vocês vão perceber que, apesar de criar personagens ótimos, a Alwyn Hamilton não tem assim receio nenhum em sair cortando cabeça, matando todo mundo, matando geral mesmo. Os livros têm realmente assim muitas mortes, e a maioria delas me fez chorar bastante, porque eram personagens incríveis que eu gostava muito. A protagonista do livro, que é a Amani, eu diria que ela é uma das minhas favoritas, porque ela é cheia de defeitos e qualidades. Ela tem dúvidas, comete erros e nem sempre toma as decisões convencionais que a gente vê nos livros de fantasia. Eu acho que a construção da personagem ajudou muito a torná-la mais realista e acessível, e você acaba se apegando a ela sem nem mesmo perceber. Apesar de amar muito a Amani, ela não ocupa a posição de personagem incrível sozinha, porque no livro a gente tem várias outras personagens femininas muito fortes, muito imponentes, que mesmo em um universo, em uma sociedade tão desigual, não se deixam submeter aos homens, porque, como a gente sabe, nessa cultura árabe, os homens podem se casar com muitas esposas, eles têm um harém, eles tomam as decisões pelas esposas deles, elas não têm nenhuma autonomia. Então, as personagens desse livro, elas vão muito contra isso, e é uma coisa muito legal da gente ver nesse tipo de livro Young Adult. Obviamente, apesar assim de não roubarem a cena tanto quanto as mulheres, os personagens masculinos também têm seus encantos, também não deixam a desejar, e a maioria deles também eu me apeguei bastante. O romance do livro também é bem agradável, bem legal, o casal tem muita química juntos e eu adorava as partes em que eles estavam ali interagindo. Ainda que, diferente da maioria dos livros assim de fantasia Young Adult que a gente vê, eles não são o foco principal da história, muitas vezes são até deixados de lado pra focar realmente no que interessa, e isso acaba se tornando ainda mais perceptível no segundo e no terceiro livro. A escrita da Alwyn Hamilton é assim maravilhosa, é muito bonita e muito fluida também, sabe? É uma escrita simples, mas que de forma alguma eu diria que é sem graça. Parece que assim as palavras dela se encaixam tão bem ali nas páginas que você pisca os olhos e sem nem perceber você leu diversas páginas e tá quase terminando o livro. Os livros são narrados em primeira pessoa, o que te permite conhecer profundamente todos os pensamentos da protagonista, mas isso teoricamente acarretaria, né, no afastamento em relação aos pensamentos dos outros personagens. E a solução que ela encontrou pra isso foi a inserção de outras historinhas entre os capítulos. E essas historinhas narram em formato assim meio conto de fadas, uma situação específica sobre determinado personagem que tá precisando receber mais atenção naquele momento. Essa foi uma alternativa, um recurso que a autora explorou, que eu achei que ficou bem legal, ficou bem interessante, porque apesar de serem historinhas entre os capítulos, assim, não acontece em todo o capítulo, e são historinhas bem curtas e bem dinâmicas, então não te faz ficar cansado, querendo logo voltar pra narrativa normal. Na verdade, eu fiquei bem interessada em cada uma dessas historinhas, e eu queria até que a autora tivesse se estendido um pouquinho mais, pra eu saber um pouco mais sobre os outros personagens também. Por fim, como eu sinto que eu já falei demais
mais nessa resenha, porque eu quis comentar aqui bastante coisa com vocês sobre essa história que eu acho incrível. Eu vou dizer pra vocês, então, as notas que eu dei e uma breve opinião sobre cada um dos livros. Pra mim, A Rebelde do Deserto é o livro mais fraco da trilogia, porque ele é um pouquinho raso. A gente tem uma ambientação, assim, bem simples em comparação com os outros livros. A gente também não conhece tão profundamente os personagens e a mitologia. E esse também é um livro, assim, relativamente curto, com menos de 300 páginas, tem 280 páginas. Mas, assim, eu acho que como um livro introdutório pra fazer a gente se encantar pelo universo, conhecer um pouquinho dos personagens e introduzir a problemática que vai ser abordada e desenvolvida nos outros livros, ele cumpre muito bem o seu papel, porque ele te deixa muito intrigado, muito curioso e termina de uma forma que você quer pegar imediatamente o segundo pra ler. Já A Traidora do Trono, que é o segundo livro, foi um soco na minha cara, porque já fazia um ano que eu tinha lido A Rebelde do Deserto e a minha empolgação com a série, obviamente, tinha esfriado um pouco depois de tanto tempo sem ter contato com esse universo. E, além de tudo, é o segundo livro de uma trilogia, né? Então, assim, eu não tinha muitas expectativas pra ele, não sabia muito bem o que eu ia receber com essa história. E acabou que, assim, eu quebrei totalmente a minha cara, porque é um livro muito, muito bom, que a gente tem um desenvolvimento incrível do plot principal da série. Também tem um aprofundamento dos personagens que a gente já conhece e o surgimento de novos personagens incríveis. Também existem aqui algumas reviravoltas, plot twists, que apesar de não serem, assim, os mais surpreendentes do mundo, dão um gás, assim, muito bom pra série e são muito interessantes encaixados aqui nessa história. É um livro, então, de 440 páginas, que eu li muito mais rápido que A Rebelde do Deserto. Eu li esse livro aqui em 2 dias. E, assim, no fim, ele cumpre totalmente o propósito dele, porque ele arma o palco perfeito para a construção do terceiro livro e a finalização da série. O terceiro e último livro, que é A Heroína da Alvorada, é uma das melhores conclusões de séries que eu já vi na minha vida. Tem uma carga dramática, tem romance, tem ação, tem aventura, tem plot twist, tem tudo nesse livro aqui que você possa imaginar. Você fica triste, fica feliz, fica nervoso, fica com medo, fica bravo. E no fim, assim, a história se completa e se fecha perfeitamente nas 380 páginas desse livro. Eu não consigo pensar em um ponto desse livro que tenha ficado solto, em alguma questão que não tenha sido resolvida. Na verdade, em qualquer defeito que eu possa falar aqui pra vocês, simplesmente não tem. E o que tava em aberto, assim, desde o primeiro livro, que não foi abordado no segundo, retorna nesse terceiro. E a autora resolve tudo direitinho, coloca os pingos nos is e finaliza a história perfeitamente. E por mais triste que eu tenha ficado de estar me despedindo de personagens e de um universo que eu gosto tanto, eu fiquei muito, muito feliz em finalizar esse livro, concluir e perceber que foi uma trilogia que não me decepcionou em simplesmente nenhum aspecto. Para o primeiro livro, então, eu dei 4,5 estrelas. Para o segundo e para o terceiro, eu dei 5 estrelas. E essa, com certeza, é uma série que eu recomendo pra todo mundo que gosta de fantasia young adult. E, na verdade, eu acho que é uma história que iria prender até mesmo quem nunca leu nada do gênero e quer tentar. Então, fica aqui a minha recomendação para simplesmente todo mundo ler A Rebelde do Deserto. É isso, então, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado, não se esqueçam de dar um like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra ficarem sabendo sempre que eu postar vídeo novo aqui no canal. Me sigam lá pelo Instagram, que por lá a gente tem atualização em tempo real das minhas leituras, tem aviso de promoção. Também é por lá que eu passo pra vocês qualquer informação importante sobre o canal. E não deixem de me seguir, então, pelo Instagram. O link tá aqui embaixo no box de descrição. E também tá aqui embaixo no box de descrição o meu link da Amazon, pra caso vocês queiram comprar a trilogia A Rebelde do Deserto de vocês. E não só esses livros, tá? Se vocês quiserem comprar qualquer coisa na Amazon, comprem pelo meu link, que vocês ajudam muito o canal a crescer e eu fico muito grata. Muito obrigada por assistirem esse vídeo até aqui e até o próximo.